Olá a todos da Escola da Manhã, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós queremos continuar a nossa série falando sobre a Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar como a Palavra de Deus ela alcança pecadores. E mesmo aqueles que são mais vis, mais entregues ao pecado. Nós veremos um grande exemplo, um dos exemplos que mais me impressionou no início da minha caminhada, que foi o exemplo da conversão, do arrependimento do rei de Judá chamado Manassés. Uma passagem que nos mostra a natureza do verdadeiro arrependimento e mostra como Deus é gracioso, é bondoso e como Ele está disposto a perdoar todo aquele que busca Ele em genuíno arrependimento. Então nós vamos ler essa passagem lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 33. 2 Crônicas, peço que todos abram suas Bíblias para acompanhar a leitura. 2 Crônicas, capítulo 33, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 20, a respeito da idolatria, do cativeiro e da conversão, da oração da conversão de Manassés, rei de Judá. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares aos Balaíns, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. E edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel. Eu nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo quanto lhes ordenei, conforme toda a lei, estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. E Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Então nós vemos o cativeiro. Assim o Senhor trouxe sobre ele os capitões do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se apracou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus, e depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e ao redor de Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, e o ídolo, como também os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor. E ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos,
mas somente ao Senhor seu Deus. O restante dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes, ou seja, dos profetas, que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos nas crônicas dos reis de Israel. E a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, e de todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos, e pôs bosques e imagens de esculturas, antes que se humilhasse, eis que estão escritos nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então nós vemos essa passagem que mostra o pecado de Manassés e de como profundo nós podemos chegar ou alcançar quando nós decidimos realmente viver uma vida de pecado. Mas o que mais é significativo nessa passagem, além do quanto nós podemos nos afastar de Deus quando nós decidimos seguir os nossos próprios caminhos ou seguir os desejos do nosso coração, nós vemos duas coisas que eu gostaria de enfatizar. A primeira é a natureza do verdadeiro arrependimento. Nós vemos nessa linda conversão de Manassés o que é um genuíno arrependimento. E nós também vemos a grande bondade, a grande misericórdia de Deus em estender a sua graça, em salvar os pecadores mais vis, mais perversos, mais miseráveis. Nós sabemos que Manassés, através desse relato, que ele é pouco conhecido. Quando eu fui convertido pela misericórdia do Senhor, uma das primeiras histórias que eu li foi essa história a respeito desse rei de Judá. E me impressionou muito ao ver a misericórdia de Deus em salvar esse homem tão corrupto, tão vil, tão entregue à idolatria, tão entregue ao pecado. E me impressionou mais saber que ele era filho do rei Ezequias, que nós falamos em aulas anteriores. Nós sabemos que o rei Ezequias foi um crente, um homem fiel a Deus e um homem que conduziu o povo aos caminhos do Senhor. Nós vimos também como o rei Ezequias, naquele incidente que nós estudamos, quando o rei Senaqueribe invadiu ali, ou tentou invadir e destruir Judá, como ele orou ao Senhor, como o Senhor o ouviu, como o Senhor teve misericórdia dele, e nós vemos que ele teve uma vida quase impecável na presença de Deus. E o que nós esperaríamos, como nós esperaríamos que fosse o seu filho, o filho desse grande homem, Ezequias, que fosse um homem temente a Deus, que fosse um jovem que amasse a Deus, mas nós vemos aqui totalmente ao contrário. Nós vemos aqui a impiedade de Manassés. Nós vemos que ele se entregou depois que o seu pai partiu, morreu. Ele assumiu o trono ainda muito jovem, em que ele se entregou ao pecado e que ele não quis servir a Deus de seu pai. Nós vemos como Deus também aqui, ele o castiga, como ele, através do castigo de ter sido levado cativo, como ele se arrepende, como ele ora ao Senhor, como ele confessa ao Senhor as suas transgressões, como o Senhor tem misericórdia dele e como o Senhor vira a sorte dele e o traz de volta ao seu reino e ao seu povo. Nós podemos comparar, nós temos comparado essas lições a diversos tipos de luzes. Nós podemos comparar essa lição de hoje à luz que é trazida pelos relâmpagos. Nós sabemos que antes de uma grande tempestade, vem aquela grande escuridão, aquela grande
aquelas trevas que cobrem a terra. E quando aquele relâmpago rompe o céu, ele traz um grande clarão que ilumina todo aquele céu que está enegrecido. E a palavra de Deus também tem esse efeito no coração dos homens mais corruptos, mais vis, mais perversos. Nós vemos ao longo da história grandes homens que foram totalmente entregues à impiedade, como eles foram salvos. Nós vemos exemplo aqui de Manassés, do apóstolo Paulo, Lutero, entre outros. E nós vemos como esse homem, Manassés, ele se rebelou contra Deus, mesmo tendo um exemplo de um pai que servia ao Senhor em sua casa. Isso serve de grande lição para nós. Quais são as nossas ações? Quais as escolhas que nós temos feito? Talvez nós tenhamos pais piedosos, mães, que nos conduzem à palavra de Deus, que nos falam de Cristo, que nos levam à igreja. Mas será que nós não somos rebeldes em nosso coração? Será que em nosso coração nós não ouvimos, não damos atenção? Ou não estamos esperando somente quando nós não estivermos debaixo mais da sua autoridade ou do teto de nossos pais, se rebelar contra o Deus deles? Como está o nosso coração? Será que ouvindo a palavra de Deus o seu coração continua endurecido? Ouvindo o seu pai e a sua mãe fazerem orações diárias, ao abrirem a Bíblia com você, você continua rebelde contra o Senhor? Nós vemos que esse homem, ele foi um homem totalmente rebelde e que ele fez ao contrário do seu pai. Conquanto Ezequias tem levado o povo a adorar a Deus, Manassés levou o povo a adorar aos ídolos. Ele levou o povo à idolatria. Ele levou o povo a sacrificar a diversos ídolos. Aqui diz que ele se prostrou a todo o exército dos céus. Ele consultou adivinhos, ele consultou agouros. Ele era um homem totalmente bruxo. Imagine um bruxo, cheio de superstições, cheio de maldade, cheio de idolatria, cheio de glutonaria, de homicídio, de adultério. Esse era Manassés. Era um homem totalmente perverso, totalmente corrupto. Alguém que você olharia e diria: esse homem jamais será um crente. Esse homem jamais servirá a Deus. Tal era a sua entrega a Satanás. E ele fazia isso conscientemente, porque aqui diz no texto que ele fazia para provocar a ira do Senhor. Ele sabia que existia um Deus no céu, o Deus de seu pai, o Deus de Davi. Mas ele não queria servir a esse Deus. Ele não queria de forma alguma saber dele. Ele adorou os deuses de outras nações. Ele construiu altares a todos esses deuses, que o seu pai havia destruído esses altares. E não satisfeito com isso, ele restaurou a adoração, aquela abominação chamada Baal, e adorou todos os exércitos do céu. Ele se envolveu na adoração de inúmeros deuses, com o intuito, com o propósito de provocar a ira do Senhor, seu Deus. Nós vemos como ele fez Israel pecar, como ele conduziu Israel à idolatria, ao pecado, a se afastar de Deus. Nós vemos que ele construiu altares aos ídolos, mesmo no templo que era consagrado somente à adoração de Deus. Imagine, ídolos abomináveis sendo colocados no templo do único Deus verdadeiro. Altares de imagens repugnantes, de idolatrias.
orgias, feitiçarias, agouros, adivinhações, tudo aquilo que o Senhor Deus havia proibido, ele colocou no templo, ele se prostrou diante deles. Nós vemos tudo isso. E nós vemos que ele abriu ainda mais as portas para o mal. E ele prosseguiu praticando todo tipo de imoralidade. Todo tipo de feitiçaria floresceu, trazendo consigo, ou trazendo na vida do povo, na sociedade ali em Israel. A feitiçaria floresceu em todos os cantos. Floresceu o medo, floresceu a extorsão, o mal, a orgia, o adultério, a fornicação, todo o mal floresceu em Israel por causa da maldade e da impiedade desse homem. E não satisfeito com isso, ele sacrificou os seus próprios filhos, aquela abominação chamada Moloque. Ele colocou os seus filhos naquele ídolo horrível, horripilante, com aquelas mãos incandescentes de fogo. Ele sacrificou os seus filhos ali. Ele abandonou a justiça. Ele não quis ouvir a advertência de Deus. Porque Deus, ele sentiu, a Bíblia fala que Deus, ele enviou a sua palavra a ele e ao seu povo, mas eles não deram ouvidos. Agora você acha? Nós achamos que esse homem merece a misericórdia de Deus? Ele merece ser tratado de alguma outra forma por Deus, que não seja com justiça e com a morte? Mas nós veremos aqui que esse homem, mesmo este homem, quando ele é castigado por Deus, ele é levado pelos homens, o exército da Síria, cativo, é entregue à Babilônia. Ele é humilhado. Como ele busca o Senhor, ele busca a misericórdia do Senhor, e o Senhor demonstra misericórdia, amor e graça. Nós vemos muitos pecados dele aqui nesse breve período. Nós vimos como ele ignorou a palavra de Deus. Nós vemos como ele abandonou a justiça e prevaleceu o mal. Nós vimos a sua idolatria. Nós vimos o seu sacrifício dos seus filhos e como ele de forma intencional quis afrontar o Senhor Deus de Israel. Nós temos isso diante de nós. Agora, qual seria o veredito desse homem? Qual seria a sentença dele? A morte. Com certeza a morte. Nunca houve, ou pelo menos dentre o povo de Israel, nós vemos Acabe, nós vemos Jezabel, mas parece que este homem, ele excedeu a muitos ali em Judá, na maldade e no pecado. E ele começou aos poucos. E ele foi progredindo na maldade, no pecado. Isso é um alerta para nós. Isso é um alerta para você. Talvez hoje você acaricie alguns pecados em seu coração, em sua vida. Talvez você não ache que é tão mal que aquilo que os seus pais falam não faz para você sentido, não significa nada para você. Você despreza aquilo. Você quer seguir o seu coração, você quer seguir os seus impulsos, você quer seguir aquilo que você quer fazer, aquilo que você planejou em seu coração. Mas nós vamos ver aqui agora, como o Senhor o afligiu e como o Senhor demonstrou a sua graça para com ele. Você sabe o que significa a palavra graça? Graça significa favor imerecido, ou aquilo que nós obtemos, aquilo que nós ganhamos, sem o nosso esforço pessoal para alcançar. Mesmo
Alguns criminosos hoje sentiriam nojo da ficha criminal deste homem, que sacrificou seus próprios filhos a um ídolo abominável. Mas quando uma pessoa é salva pelo Senhor, quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende daquilo que fez, o Senhor, Ele demonstra a sua graça, Ele nos dá o perdão, Ele nos dá a salvação, Ele se apieda de nós, Ele nos perdoa e nos abençoa de forma gratuita, de forma graciosa. Mas como esse homem tão vil, tão endurecido foi alcançado pelo Senhor? Primeiro, nós vemos que o Senhor o afligiu. O exército da Síria invadiu aquelas regiões de Judá e o levou cativo, e o prendeu com grilhões e o levou à Babilônia. Então esse homem, ele foi humilhado, ele foi arrastado como um escravo pelas ruas da Babilônia. Ele foi ridicularizado, ele foi colocado numa cadeia como um mendigo, como um escravo. Então o seu coração começou a se amolecer diante do Senhor, o seu coração de pedra começou a se amolecer, e talvez ele tenha visto dia após dia naquela cela escura, que em escuro estava o seu coração, mais do que a escuridão daquele lugar em que ele estava preso. E ele começou a lembrar-se dos seus pecados, ele começou a lembrar-se do seu pai, Ezequias, ele começou a lembrar que ele sacrificou seus filhos a Moloque, que ele levou o povo à idolatria, que ele era um bruxo, um homem ímpio, abominável, e que ele merecia o castigo de Deus, a condenação, o inferno. Mas ele parou por aí, meus queridos. Ele poderia ter parado aqui. Ele poderia ter simplesmente entrado em uma grande e profunda depressão de espírito e ter se entregue, e ter morrido e ter ido ao inferno. Mas nós não vemos isso, porque com certeza ele conhecia a palavra do Senhor. Com certeza ele ouviu dos lábios do seu pai a palavra do Senhor e de como Deus perdoa o pecado, como Deus perdoa a transgressão, como Deus perdoa aquele que se arrepende. Possivelmente ele se lembrou de Davi, quando Davi pecou terrivelmente contra Deus, e como ele se arrependeu. Possivelmente ele se lembrou do Salmo 32, o Salmo de arrependimento de Davi, do Salmo 51, e ele lembrou-se de que Deus perdoa mesmo os mais vis, os mais corruptos pecadores. E ele lembrou de quantas vezes ele havia debochado do Senhor, seu Deus, o afrontado, e de que os seus pecados tinham conduzido não somente ele para longe de Deus, mas tinha conduzido toda uma nação para longe de Deus, de que ele havia conduzido o povo a sacrificar mesmo os seus próprios filhos a ídolos, as mulheres a viverem em orgias, homens a deixarem as suas esposas e cometerem adultério. Ele lembrou-se de que ele levou Israel a consultar espíritos de demônios. Ele deve ter pensado em todos os seus pecados quando esteve naquela prisão. E ele faz essa grande oração que nós lemos. Ele se lembrou disso. E ele, agora horrorizado, viu a sua maldade. E aqui diz no versículo 12 do texto que ele se humilhou muito, ele não se humilhou pouco. Hoje nós vemos relatos de conversões, supostas conversões de celebridades. Mas você não vê falar de humilhação, de arrependimento, de confissão. Você vê simplesmente uma conversão psicológica. O que é uma conversão psicológica? A pessoa entendeu que existe um Deus.
estava em uma grande dificuldade em seu relacionamento, em seu casamento, e foi à igreja e ali entendeu que precisava aplicar as verdades da palavra de Deus, e aquilo para ela foi a sua conversão. Não houve um humilhar-se, não houve um confessar de pecados, não houve uma busca intencional e sincera por Deus. Houve somente um assentimento, um aceitar mentalmente e intelectualmente as verdades das Escrituras, mas não houve uma conversão genuína. Não houve um entender que nós somos pecadores. Não houve um humilhar-se diante de Deus e um buscar a Deus. E ele, tão envergonhado do mal que ele fez, ele buscou a Deus e humilhou-se muito diante de Deus e confessou os seus pecados ao Senhor. E o que o Senhor fez? O Senhor lhe perdoou. O Senhor perdoou a ele. O Senhor perdoou a Manassés, porque Deus, ele perdoa o pecador. Nós vamos ler duas passagens nas Escrituras que relatam a extensão do amor, do perdão de Deus para com aquele que se arrepende. Vamos ler o Salmo 103, do versículo 2 ao versículo de número 4. Salmo 103. Vamos ler primeiramente o versículo 2 até o 4. Diz assim: Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Agora vamos ler do versículo de número 10 ao 12. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E agora nós vamos ler lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 1, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, versículo 12 até o 16, diz assim: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque teve-me por fiel, pondo-me no ministério. As palavras de Paulo, ele diz: A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. E esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso eu, Paulo, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Deus salva pecadores. Se você não se considera pecadores, Cristo Jesus não veio para salvá-lo. Seu lugar será no inferno. Se você não se considera mal, se você não se considera indigno, se você não se considera merecedor do inferno, seu lugar é lá mesmo. Eu peço que você considere a maldade do seu coração. Talvez você não haja pecado. Eu não tenha, com certeza, acredito que não, chegado ao fundo do poço, como este homem chegou. Mas o seu pecado, seja ele qual for, secreto ou oculto, ele é tão abominável a Deus, como os pecados desse homem Manassés. Porque Deus não vê somente aquilo que é exterior, aquilo que nós praticamos, que as pessoas veem. Deus vê o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Será que o nosso coração não é um altar a ídolos deste mundo? Ao futebol, ao videogame, ao entretenimento, à cobiça?
Será que o nosso coração não é altar a deuses estranhos, a deuses falsos? É isso que eu me pergunto. E aqui nós vemos a extensão da misericórdia de Deus nesses dois textos, em salvar esses dois homens perversos, ímpios, Manassés, e nós vimos o exemplo do apóstolo Paulo, naquela cela longe de Deus, longe de quaisquer servos ou profetas, longe do templo. Ele lembrou-se, sem dúvida, dos sermões de Isaías e das palavras do Salmo que nós lemos. Bendize a minha alma o Senhor. Ele é o que perdoa todas as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Ele não nos trata segundo os nossos pecados quando nós nos arrependemos. Ele não nos recompensa segundo as nossas iniquidades quando nós confessamos a Ele. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim grande é a misericórdia do Senhor para com aqueles que o buscam, que se arrependem. Temos certeza de que ele começou a orar a Deus de Davi, a Deus de Ezequias, implorando que Deus o perdoasse, e Deus o fez. Ele confessou todos os seus pecados e Deus o transformou. Deus o levou de volta a Jerusalém. Pense quando ele chegou lá. Será que foi um arrependimento falso, insincero? Não. Nós lemos que o arrependimento dele foi verdadeiro, porque ele reparou os altares ao Senhor. Ele começou a sacrificar somente a Deus verdadeiro. Ele começou a realmente remover os ídolos e levar a nação de volta ao Senhor. E como tudo isso serve para nós? Você já se arrependeu diante do Senhor? Você já experimentou o seu perdão? Não estou dizendo se você é religioso. Eu estou perguntando a você se você já teve uma experiência pessoal de conversão. Se você já foi a Cristo, confessando os seus pecados, confessando a sua maldade, e entendendo que você merece o castigo e a justiça de Deus, e você foi ouvido, e você recebeu uma resposta de paz em seu coração, de que Deus perdoou a sua maldade, o seu pecado, e isso causou transformação em sua vida, mudança no coração interior, que se manifesta na sua atitude, no seu comportamento, na sua mudança diante das coisas desta vida. Você pode dizer que você já nasceu de novo, que você já teve uma experiência de conversão, porque eu quero alertar vocês agora, nós estamos prosseguindo para o final, de algo muito importante. Talvez você seja uma pessoa que se auto-justifica. Você, por ter pais crentes, possivelmente, por ler a Bíblia, por orar, você já acha que você é um convertido. E talvez se perguntarem para você se você já é salvo, você vai dizer, eu sou salvo. E talvez se perguntarem para você o porquê, você vai responder corretamente. Mas você nunca teve uma experiência genuína de conversão. Você nunca confessou a Deus os seus pecados. Você nunca se humilhou diante de Deus. Você nunca viu seus pecados como passivos de castigo, de condenação. Você nunca entendeu que você merece a morte e o inferno. Você nunca foi a Deus humilhando-se, humildecendo o seu coração. Você nunca recebeu de Deus, não dos seus pais, do pastor, que o pastor não faz isso e não pode te dar uma resposta de paz, mas você nunca recebeu de Deus em seu coração uma resposta de paz. Você nunca foi transformado. Você continua com os seus ídolos, com o futebol, com o entretenimento, com as coisas que você faz. Por isso eu peço a você que considere essas coisas, que você considere o genuíno arrependimento de Manassés e também a forma que Deus agiu para com ele. Se você for a Cristo, Ele vai te perdoar
e Ele vai te conceder a vida eterna. Nós vamos cantar um hino, o hino de número 86, que enfatiza muito bem isso que nós estudamos nesse dia. Que Deus abençoe a sua palavra.